Paz do Senhor, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim, Robson, por favor. Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Nós estamos aqui na igreja, irmãos. Como chegamos faz pouco tempo que mudamos para cá, estamos ainda mudando bastante coisa para que fique melhor para todo mundo. O som, eu creio que ficou bem melhor, né, do que os outros cultos domingo passado. E tem mais coisas que nós vamos mexer ainda, né? Questão do telão aqui, também nós vamos ver essa aí, porque tem muita gente que não consegue ler, quando nós colocamos as letras aqui, está muito baixo. E os músicos estão bem juntinho ali. Tem essa cadeira aqui, já falaram para desmontar e deixar mais músico ali. Então, tudo isso a gente ouve, a gente analisa, vê o que é melhor. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que é melhor para todo mundo. Amém? Hoje está agradável estar aqui. Não está tão calor, não está tão quente. Dá para colocar um terninho, os irmãos veio, né? Temos o projeto dos o ar-condicionado. Então, tudo isso é para trazer um conforto para a igreja, para ficar melhor para todo mundo, para não trazer barulho para os vizinhos. Eu fui lá fora, ouvi o som, está muito bom, não está irritante. Aqui o som vai mais alto porque as janelas ficam abertas. Então, eu não quero ter problema com vizinho nenhum. Eu quero que a igreja aqui seja uma bênção, e é uma bênção. E não quero ter nenhum problema com o vizinho. Então, nós estamos nos adaptando a tudo isso. Preciso de irmãos para me ajudar também. Tem poucos irmãos vindo ajudar. Tem um monte de coisa para fazer aqui. São poucos irmãos que estão vindo. Então, fica muito difícil a gente fazer tudo. Então, eu preciso que os irmãos aí, no nome de Jesus, abençoa, né, a obra, vindo ajudar. Não é só os homens, as mulheres também. A gente já marcou limpeza aqui na igreja e sempre vem as mesmas pessoas. Então, nós terminamos a cabine, tem agora a pintura, e tem tanta coisa para fazer. Tem as salas lá embaixo que temos que nos adaptar à sala para outra classe, para criança. Está cheio de bagunça lá embaixo. Então, antes de trazer a palavra, eu precisava ter essa mensagem e falar abertamente com os irmãos. Amém? Então, os irmãos aí, por favor, me procura, ajuda em nome de Jesus. Nós estamos aqui desde quando mudou, eu estou aqui desde quando mudou. Tenho um apartamento lá que eu preciso reformar. Abrir mão para estar aqui cuidando da igreja, para estar trazendo o melhor para os irmãos. Mas se os irmãos puderem ajudar, eu consigo mais rápido resolver tudo isso e cuidar das minhas coisas também. Amém, irmãos? Os irmãos acharam aí Efésios capítulo 4? Pastor Elton, por favor, vem aqui, lê para mim, por favor. Pastor Elton vai ler Efésios capítulo 4, do 1 ao 6. Graças e paz, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é em todos vós. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Louvado seja Deus. Quero falar hoje sobre o chamado. E qual o texto que nós lemos aqui para dar a base dessa mensagem nessa noite. E é tão lindo esse último versículo aqui, né, que o pastor Elton leu. Um só Deus e Pai de todos. Repita comigo. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos. E por todos, em todos nós. Ou em todos vós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, glorificar a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A Ele toda a adoração. Estou aqui como servo do Senhor, como qualquer um dos irmãos. Deus tem usado as nossas vidas, Deus tem falado através da sua igreja sobre a terra. De homens que têm se colocado na posição de servo, para obedecer o seu chamado, pagando o preço que tem que ser pago. Nós aqui como igrejas aceitamos a Jesus, como único e suficiente Salvador. Não há necessidade mais de ninguém ou de nada para colaborar com a salvação em Cristo Jesus. Na morte dele na cruz foi o suficiente. O seu sangue foi suficiente. Amém? A morte na cruz foi o suficiente. Não precisamos de um dia para colaborar com a salvação. Nós não precisamos de mais nada. Então, Jesus, com o seu sacrifício ali no Calvário, ele nos torna seus servos. E quando aceitamos, nós então decidimos, porque temos o livre-arbítrio, e escolhemos andar com Cristo. Escolhemos ter uma vida nova, em que Cristo vai entrar e vai mudar, e vai transformar as nossas vidas. E o preço que nós vamos pagar por obedecer a Jesus, o preço que nós vamos pagar para sermos servos do Senhor e almejarmos um dia morar com Ele na eternidade, é abrir mão deste mundo, é abrir mão das coisas mundanas, abrir mão de tudo aquilo que o inimigo tem nos apresentado para os humanos e que o inimigo conhece bem a vontade e os desejos humanos, que ele está na terra durante muitos séculos, e ele sabe o que nós gostamos. E como a nossa carne já tem a tendência para o pecado, então ele faz de tudo para nos seduzir. Ele faz de tudo para nos levar a voltar a uma vida lá do passado. Quando nós falamos de um chamado, nós precisamos entender que foi lá no casamento em Caná da Galileia que ele apresentou para o mundo o que ele veio fazer na terra. Então, por isso, ele mudou, transformou a água em vinho. Ali ele estava dizendo que haveria transformação na vida das pessoas. Os judeus acostumados, olho por olho e dente por dente. O que é isto? Ora, judeu é homem, são um povo de guerra, de batalha. Sempre foram envolvidos em batalha. Sempre trabalharam em guerras, e nós vimos no Velho Testamento Deus agindo no meio de Israel, no meio do seu povo, em muitas batalhas. E Deus dando livramento e abençoando aquele povo. Então é um povo acostumado com guerra, diferente de nós brasileiros, não somos acostumados com guerra. América do Norte é acostumado com guerra. Sempre muito envolvido em guerras, mas o brasileiro não. O brasileiro é tranquilo, é da paz, é do amor. Comparado com esses países, é tranquilo, os brasileiros. Mas
O judeu, ele tem esse negócio. Qualquer coisa que você fizer contra ele, ele vai te devolver com a mesma moeda. Ele é preparado para isto, para desafios, para batalhas. Mas Jesus vem, começa a tratar o povo judeu e começa a ensiná-los dizendo que eles precisam amar agora os seus inimigos. Mas como? Para um povo educado a batalhas. Como agora eu tenho que amar o meu inimigo? Como agora eu tenho que viver paz e amor? Como agora eu tenho que ser um homem do amor? Como eu tenho que educar a minha família agora a quebrar toda a minha tradição israelita, judaica? Mas Jesus vem, com aquele casamento, ele anuncia que haverá transformação na vida das pessoas. Então hoje nós estamos aqui como servos do Senhor, que um dia aceitamos a Jesus, e quando aceitamos, Ele veio com um processo, trabalhou no nosso interior para mudar a nossa vida, porque Deus, Ele chama pessoas lavadas e remidas, Ele transforma as nossas vidas para que nós possamos trabalhar para o nosso Deus. Deus, Ele não vai trabalhar com sujeira, Deus não vai trabalhar com desorganização, Deus não vai trabalhar com irresponsabilidade, Deus vai trabalhar com as coisas certas. Amém? Olha para o irmão e diga, Deus trabalha com as coisas limpas, organizadas. Por isso eu, sujo, que era no passado, hoje sou diferente, glória a Deus. São 30 anos servindo ao Senhor, mais de 30 anos, eu sou ruim de conta. Servindo a Deus, pagando o preço. Hoje é o jogo do Corinthians e Palmeiras, não é? Se eu não fosse transformado por Cristo, eu estava lá na televisão assistindo o jogo. Mas parece que tem alguns irmãos que não veio hoje. Talvez eles estão nesse processo de mudança ainda. O triste é quando o camarada tem mais de 20 anos de igreja. Aí fica meio complicado. Não veio hoje para a igreja no final do campeonato? Se o Brasil, quem lembra, Copa do Mundo quando era boa, não é? Final de Copa do Mundo, a igreja ficava vazia. O povo tudo assistindo campeonato de futebol, trocando por essas coisas tão banais. Tem coisa mais gostosa do que estar aqui, ouvindo um bom louvor, ouvindo uma palavra, testemunho. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. E se você acha que tem, é engano seu. Está na casa do Senhor, está ouvindo a palavra, está envolvido com as coisas de Deus, é a melhor coisa que tem neste mundo. Por isso Deus disse para aquela mulher, que quando as duas irmãs estavam ali, recebendo os discípulos e Cristo Jesus, uma cozinhando desesperada para oferecer um bom almoço ou jantar, não sei, e a outra aos pés do Senhor ouvindo a mensagem de Cristo. E Jesus disse, ela escolheu a boa parte. Olha para o irmão e diga, você tem escolhido a boa parte. Nós vamos morar com Cristo na eternidade, conhecido como a Nova Sião. Nós vamos morar com Jesus Cristo por toda a eternidade. E a palavra de Deus diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. A igreja de Cristo foi predestinada a morrer ou a ser arrebatada. Não sabemos, mas a verdade foi selada e predestinada a uma vida de eternidade. Repita comigo, a igreja de Jesus, mais forte, a igreja de Jesus, ela é predestinada a viver com Cristo, com o Pai eterno, por toda a eternidade. E nós pagamos um preço grande para que isso venha acontecer em nossas vidas. Nós não nos vendemos para o mundo, nós não nos vendemos para as ofertas de Satanás, nós não nos vendemos para o fanatismo do futebol. Por mais que eu brinco aqui, por mais que eu sou corintiano, por mais que tenha um monte de palmeirense aqui, São Paulino, seja lá, tudo é brincadeira, mas jamais isso vai entrar em nosso coração e afastando Deus do nosso coração. Pagamos um preço de ter uma vida de honestidade na terra. Nós não queremos falar, não somos mentirosos, nós não somos gananciosos,
nós procuramos viver nessa terra como um bom cristão, como Cristo nos ensinou. Esse é o preço que nós pagamos. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, se você quer pagar um preço de um dia morar na eternidade, precisa ser obediente à mensagem do Deus eterno. Precisa ser obediente às sagradas escrituras e os mandamentos de Jesus. Foi falado nessa começo de noite aqui, final de tarde, a Simone leu lá em Samuel, vale muito mais a pena obedecer do que sacrificar. Então Deus sempre vai trabalhar com o ser humano com este propósito de obediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós seguimos a mensagem de Cristo Jesus, nós estamos obedecendo. Agora, é um processo. Deus, Ele chama todos nós somos chamados. E que Jesus ensinou que passará por esse processo de mudança. Então, nós precisamos ver na vida dos nossos irmãos, mudança na vida deles. Aquele que é torto tem que se endireitar em nome de Jesus. Aquela que é torta tem que se endireitar em nome de Jesus. Não pode viver uma vida como era lá fora. Não, tem que mudar. Os irmãos estão entendendo que eu estou sendo bem claro, bem objetivo. Amém? Então, esse é o preço que nós pagamos. Quem quer ter uma vida, aleluia, de santidade, quem quer ter uma vida de obediência, aleluia, terá muita intimidade com o Pai, aleluia, e o final de todas as coisas, o preço que nós pagamos nos levará a uma vida de eternidade na Nova Jerusalém. Então eu, Jefferson Augusto, eu abro mão das coisas do mundo, eu pago o preço que eu tenho que pagar, mas não quero desagradar o meu Deus. Agora precisamos entender, sou humano, não sou perfeito, como ninguém aqui é perfeito, sou falho. E se eu não buscar a Deus, e se eu não me santificar ao Senhor, se não me aproximar de Deus, a minha carne vai se levantar. A minha carne, ela vai buscar de todas as maneiras para que eu volte a fazer um monte de coisa errada. Então, quando nós falamos de chamado, nós precisamos entender que todas as pessoas que aceitam a Jesus, porque nós somos arminianistas, nós somos da escola de Armínio, o homem do livre-arbítrio, e é por isso que nós, quando pregamos no final, falamos, quem quer aceitar a Jesus? Porque o calvinista não fala isso, é o arminianista que fala, porque é você que escolhe, a decisão de escolha está com você. Você pode escolher servir a Deus, ou você pode escolher ficar no mundo. Amém? Então, nós pregamos o Evangelho de Jesus e convidamos as pessoas a aceitá-lo. E aquele que o aceita, sabe que vai passar por um processo de mudança. Esse processo de mudança não é de um dia para o outro, é muito complicado, mas nós conseguimos ver mudanças. Nós conseguimos ver. Vai passando um tempo, nós vamos vendo as pessoas mudando. O novo convertido, a pessoa que era tão terrível, vai mudando. A família começa a ver, os amigos começam a ver. Você já ouviu falar, ou alguém já falou isso para você, você está diferente, você está tão mudado. O que está acontecendo? Tem alguma coisa de especial em você? E aí você fala com a boca cheia, sim, eu aceitei a Jesus. É Ele que está mudando a minha vida. É Ele que está transformando a minha vida. É Ele que está limpando a minha vida. Porque Deus trabalha com limpeza, com organização. Deus não trabalha com bagunça. Ele limpa, Ele lava as nossas vestes, Ele dá uma veste nova. Por isso a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo é novo agora. Aleluia! O que mente não mente mais. O que roubava não rouba mais.
O que era violento não é mais violento, porque houve um processo de mudança na vida dele. E não é que o homem quis isso, é que Deus trabalhou de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo entrou e pôde mudar este homem e esta mulher. Então, todos nós temos esse chamado, Deus vai trabalhando nas nossas vidas, e a verdade é que quando nós falamos de chamado, tem o chamado congregacional, na teologia vai explicar sobre isso, que é esse chamado em que todos são livres para ouvir a palavra, todos são livres para adorar a Deus, todos são livres para ter a comunhão plena, batizar, tomar a santa ceia. Esse é o chamado congregacional. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui juntos, ouvindo uma mensagem, louvamos a Deus, nós estamos aqui em comunhão. Esse é o chamado. Mas mesmo esse chamado congregacional nos dá o direito e nós temos o dever de falar que Jesus é bom, falar que Jesus liberta, falar que Jesus cura, falar que Jesus faz coisas grandes e extraordinárias. Não é papel só de um homem, do líder da igreja, dos pastores, dos obreiros, dos diáconos. Não. Todos nós que fomos chamados para um ministério congregacional, não podemos ficar com os lábios fechados. Ele tem que ser aberto e as pessoas têm que ouvir, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Ouvir da sua boca, conhecer da sua boca que existe um Deus que nos amou de uma tal maneira. Conhecer da tua boca que tem um Salvador que morreu na cruz do Calvário e o nome dele é Jesus. Tem que ouvir da sua boca, você tem que falar que ele transforma, que ele muda, que ele faz coisas grandes e extraordinárias. Olha para o irmão e diga, você pode fazer isso. Somos arminianistas, eu acho que é importante que vocês entendam alguns textos aqui. Consegue ler? Vou sair da frente, leia. Qual que é uma interpretação simples do texto que nós estamos lendo aqui? Qualquer um consegue interpretar. Não tem dificuldade de interpretar isso. Amém? Amém? Olha lá. Ok. Só até aqui. Ok. É pela fé. É pelo dom de Deus. A salvação ela vem dom de Deus. Fé. A salvação ela vem pela fé. Porque Deus nos deu essa fé. Ela vem pela fé, porque Deus nos deu, ela é um resultado de crer, ela é um resultado de aceitar, ela é um resultado de crer, ela é um resultado de aceitar, ela é um resultado de que louvar, eu escolho Deus, eu quero isso para a minha vida. A salvação, ela vem pela fé, não é pelas obras humanas. Nós podemos fazer um monte de coisa nessa terra. E nós não podemos discutir com Deus e falar, Deus, eu mereço a salvação, porque eu queimei o meu corpo na fogueira, porque eu dei todo o meu dinheiro, dividi com os meus irmãos, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a salvação pertence ao Senhor, e Ele vai dar
para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceitar. O arminianismo é isso. Vamos ver um outro texto para a glória de Deus. Por exemplo, a eleição, ela é condicional. Existe uma condição para você ser eleito. Não é incondicional, é condicional. Há uma condição. Eu aceitei a Jesus. Por eu ter aceitado a Jesus, agora eu sou eleito. Agora eu sou predestinado, porque agora eu sou igreja de Cristo Jesus e a salvação me pertence. Levanta sua mão e diga: eu aceitei a Jesus. Agora eu sou eleito e predestinado à salvação, porque eu o aceitei. Louvado e agradecido seja o Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28, coloca no telão. Os irmãos, leia, por favor, diz a palavra de Deus. Amém. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar, Ele vai mudar toda a nossa vida, se nós formos até Ele. É eu que escolho ir até Ele. Ele está fazendo um convite. Vinde a mim, pode vir. Qualquer um que vier, eu vou aliviar. Eu vou mudar. Amém? Há uma condição para a salvação. E o arminianismo vai pregar isso. Somos condicionados. Então, quando eu aceito, quando eu falo o que quero, eu consigo ser eleito. Olha para o irmão e diga: você é eleito. A salvação pertence a você. João capítulo 3, versículo 16, outro texto muito simples e muito fácil de interpretar e que nós conhecemos na ponta da língua. Amém? Diz lá a palavra do Senhor. Para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. Quem crê em Cristo Jesus aqui? Quem crê em Deus aqui? Então Deus está mandando te dizer: você é eleito, você é salvo. A salvação pertence a você. Glória a Deus, se nós partimos pela morte, a salvação pertence para você. Se Cristo vier nos arrebatar e nós aguardamos o arrebatamento da igreja, nós somos eleitos, condicionados à salvação. Amém? Porque nós cremos. Ele amou este mundo, Ele deu o seu Filho, e Ele diz na sua palavra: para todo aquele que nele crê. Louvado e engrandecido seja Deus. Para terminar sobre o arminianismo, Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. A igreja lê para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, é pela fé, louvado seja Deus, é condicionado. Por isso que nós, quando pregamos, tem alguém que quer aceitar Jesus, nós falamos, nós damos essa oportunidade, porque um dia eu aceitei a Jesus, levantei a minha mão e aceitei.
porrada, cheio de prego na cabeça dele e tudo resolvido. Eu era da Gaviões da Fiel, eu ia para estádio, eu bagunçava, eu brigava. Tem só algumas coisas que eu posso falar, outras não. Eu tenho um amigo que aleijou uma pessoa por causa de briga de futebol. E a pessoa está na cadeira de roda, até hoje, por isto. Porque nós íamos para o estádio. E na minha época era divisão de estádio, era uma torcida contra outra, mas no final todo mundo saía e brigava. E tantas outras coisas que aconteceu, mas alguém falou para mim, Jesus pode tirar a revolta do teu coração. E Jesus pode te dar uma família. Ele pode mudar a tua vida. E eu ouvi aquilo, e eu me lembro que eu ia com a minha avó na igreja. Minha avó era da Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui do Thomas. Desde pequenininho eu ia com a minha avó. E aí, a minha sogra me ganhou para Jesus, porque um dia eu fui para o culto e eu levantei a mão em lágrimas, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Tenho uma família, tenho filhos, tem igreja, tem mais filhos aqui dessa igreja, tenho amigos, companheiros, glória a Deus. Então Deus, Ele muda, Ele transforma a vida do ser humano, Ele tem o poder de mudar, Ele é soberano e está em suas mãos o poder de mudar a tua vida. Não importa quem é você, o que você fez, Ele pode mudar a tua vida. Temos testemunho aqui de ex-bandidos, de traficantes, de assassinos, que Deus mudou a vida dessas pessoas. Temos testemunho nessa igreja e em tantas outras igrejas de pessoas que barbarizavam este mundo e que hoje são servos do Deus vivo, obedecendo a palavra, seguindo o mandamento de Cristo Jesus, porque tem uma vida transformada pelo poder de Deus. Tudo pela uma atitude, tudo pela uma posição de eu quero aceitar esse Jesus, eu quero que a minha vida seja mudada. Aplauda o Senhor e diga obrigado, Jesus, porque o Senhor transforma vidas. Por isso nós somos chamados para ouvir a palavra, nós somos chamados para louvar a Deus de forma livre. Glória a Jesus. Louvamos sem o pensamento, meu Deus, eu sou um pecador. Nós louvamos, meu Deus, eu sou um mentiroso. Nós louvamos, meu Deus, eu sou terrível. Não, Cristo mudou as nossas vidas. Nós louvamos porque somos libertos. Quem louva a Deus aqui em liberdade, levanta a mão e diga, eu abro a minha boca e louvo a Deus em liberdade. Nós não louvamos da boca para fora. Grande é o Senhor e muito. Não, nós louvamos de alma. Nós louvamos porque temos intimidade com Ele, porque Ele mudou a nossa vida. Ele mudou a nossa trajetória. Nós sentimos a presença, nós falamos em línguas estranhas, porque o Espírito Santo veio com poder sobrenatural e nos mostrou o que é fazer parte da família de Deus. Nós estamos aqui com um projeto de fazer desse espaço casa do Senhor, casa de oração, aonde neste lugar será pregado a palavra de Deus, neste lugar será louvado ao Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nesse lugar haverá manifestações espirituais da parte do Altíssimo, em cura, em libertação. É câncer, Ele cura, é AIDS, Ele cura, é depressão, Ele cura, não importa qual seja o problema, a enfermidade, Ele é soberano e é Ele que faz, Ele está em todos nós, o seu poder e a sua glória. Ele não divide a sua glória comigo e com ninguém, a glória é dele, é para Ele e sempre será para Ele. Por isso eu gostaria que você se levantasse em nome de Jesus
Não vai terminar a palavra não, vou pregar bastante hoje. Levanta sua mão para o alto e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que você por algum segundo comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque você foi chamado para ser livre, você foi chamado, aleluia, para ser transformado, você foi chamado pelo Senhor com um propósito de pregar o seu evangelho, de se colocar neste mundo como um bom cristão, como uma postura verdadeira, como um exemplo nessa terra. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Não estou ouvindo a voz dos irmãos. Abre a sua boca, dá glória, glória, glória. Abre a sua boca, diga obrigado, Senhor. Abre a sua boca e diga louvado e agradecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorifica o Senhor. Rai calabaxeire cantalabas. Oh, aleluia, Deus santo e eterno. Tu está aqui, Pai, em nosso meio. O Senhor se faz presente, aleluia, porque a tua igreja, Pai, está aqui. Oh, glória, aleluia, louvado é o teu nome. Glória, 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 glória. Não tenha medo de dar glória a Deus, não tenha medo de abrir a sua boca. No passado nós falávamos um monte de besteira, falávamos palavrão, a nossa boca é podre. Hoje a sua boca é livre, é limpa. A sua boca é limpa para adorar a Deus, a sua boca é limpa para adorar o Senhor. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus com a alma, glorifique a Deus com força, glorifique ao Senhor com energia. Glorifique a Deus com verdade. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Obrigado pela salvação, obrigado pela eternidade. Bendito é o teu nome. Aplauda ao Senhor e pode sentar em nome de Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados, aleluia, quando aceitamos ao Senhor. Por isso você, que tem um chamado congregacional, todos nós temos, fomos chamados para ouvir a palavra, para desfrutar da palavra, para louvar a Deus. Fomos chamados para termos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Fomos chamados para um só batismo. Fomos chamados para tomar santa ceia, desfrutar do corpo e do sangue do Cordeiro. Fomos chamados para ser batizados em línguas estranhas. Fomos chamados para ter os dons espiritual. Fomos chamados para fazer a obra do Senhor, abrir a boca e falar com autoridade do nome de Cristo Jesus, daquele que muda, daquele que transforma, daquele que faz coisas grandes e sobrenaturais. Mas a Bíblia Sagrada também vai falar de um chamado específico, que não é para todos. Quando nós falamos de um chamado específico também no livro de Efésios, nós vamos ver de uma forma bem clara, que nem todo mundo foi chamado para ser o apóstolo, que nem todo mundo foi chamado para ser o pastor. Nem todos serão pastores, nem todos serão apóstolos, nem todos serão mestres, nem todos serão evangelistas. Nem todos terão esse dom, nem todos terão esse chamado. Nem todos poderão ir na cadeia e visitar presos e pregar o evangelho. Nem todos são chamados para ir no cultos fúnebres e pregar o evangelho de Jesus. Nem todos têm um chamado. Existem chamados específicos. Então nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus. Eu tenho um chamado específico como muitos aqui têm. E esse chamado que Deus tem me dado, eu carrego ele como um grande presente de Deus. E por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, nós não abrimos mão do nosso chamado. Por isso alguns se confundem e alguns não entendem. E a gente só vai ver quem é quem no dia a dia. Esta é a real, esta é a verdade. Não adianta falar e não ter atitude daqueles que têm um chamado específico. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Samuel, que quando Davi, ele viu que havia um Golias gritando e xingando o rei
E todos os soldados morrendo de medo de Golias, porque ele era um homem de 3 metros e poucos de altura. Era forte, era famoso, era invicto em batalha. Era um homem que na batalha arrancava a cabeça de todas as pessoas. E gostava de levantar a cabeça e se mostrar. E quando ele desafiou o exército de Deus, ele disse: tem algum homem aqui, nesse exército, que pode me enfrentar? Vamos fazer uma batalha da moda antiga. Eu e mais um, só. E quem ganhar, o vencedor domina o exército que perdeu. E ele começou a gritar: tem homem aqui neste lugar que pode vir batalhar comigo aqui? Tem alguém aqui? E a palavra de Deus vai falar que os irmãos de Davi, que eram homens formosos e guerreiros, nenhum deles tiveram coragem de enfrentar Golias. Nenhum soldado teve a coragem de enfrentar. Mas a Bíblia diz que Davi foi levar pão aos seus irmãos e saber como seus irmãos estavam na batalha, porque o seu pai mandou. E quando ele viu aquele gigante falando e colocando o exército de Deus como nada, ele disse: mas quem é este incircunciso para falar mal do exército do meu pai, do Deus eterno, do Rei da glória, do Deus Todo-Poderoso, daquele que fez o céu e a terra, daquele que fez o homem à sua imagem e semelhança? Quem é esse incircunciso para falar besteira? Quem é esse endemoniado? Quem é esse para falar mal? Aí ele chegou para o rei e disse: rei, deixa eu batalhar, eu vou enfrentar esse gigante. Mas Davi era moço, diz a Bíblia que ele era moço. Quem é moço aqui? Mocinho, menino de 16, 17 anos, tem aqui? Cadê? Tá os aqui na frente, aqui, tudo jovenzinho. Tá lá o Isaac. O Isaac comeu fermento, cresceu demais, então, às vezes... Quando o rei olhou para Davi, disse: mas você é jovem, rapaz. Quando você nasceu, esse Golias já era famoso, já matava todo mundo, e ficava mostrando a cabeça dos soldados aí para todo mundo. Você não pode, não. Preste bem atenção, igreja, em nome de Jesus. Falar é fácil. Falar todo mundo fala. Vamos ver no dia a dia. O rei duvidou dele. Como muitas pessoas duvidam quando nós falamos alguma coisa. Mas o dia a dia vai mostrar quem nós somos. Olha para o irmão e diga: o dia a dia vai mostrar quem é você. Olha para o irmão e diga: as suas atitudes mostram quem você é. Aí Davi disse para o rei: olha, rei, eu sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. E lá no campo, um leão pegou uma ovelha. E eu segui este leão, bati nesse leão com o meu cajado, tirei a ovelha da boca dele, e o leão me agrediu, veio para cima, eu peguei o leão pela barba, feri e o matei. E eu também feri um urso que fez a mesma coisa, então eu matei um leão e matei um urso. E eu posso enfrentar esse Golias e matar esse Golias também. O rei não tinha visto ninguém corajoso no exército. Estava todo mundo com medo. O incircunciso ele estava falando e blasfemando. Tem algum homem aqui? Tem algum homem aqui? Não tinha ninguém corajoso. Tem algum homem corajoso aqui? Não tinha ninguém. Geralmente é assim, né? O corajoso fala, né? O que diz que é corajoso. Mas na hora do vamos ver, é o primeiro a ir embora. É ou não é?
A mulher valentona, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, é a primeira a ir embora. Mas o valente mesmo, ele fica. Aí a gente vê quem é. Rapaz, o homem é valente mesmo. Não fugiu, não. Tem muitos aí, ó, que dá no pé. Aí, quando o rei viu que todo mundo estava com medo, o único era o jovem que tinha coragem, ele disse, tá bom, pode ir. Pode ir. E ele foi e venceu o gigante. O gigante que pegava a cabeça e mostrava como troféu, agora era Davi, mocinho, com a cabeça do gigante na mão. E mostrando para o exército de Deus. Deus, Ele é o Deus de batalha. Deus é o Deus de vitória. Deus é o Deus justo. Deus é o Deus verdadeiro. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus que zela pelo seu povo. Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. Deus é aquele que está do lado dos humildes. Deus é aquele que está do lado daqueles que sofrem. Deus é aquele que está do lado dos doentes. Deus é aquele que verdadeiramente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Israel começou a adorar a Deus através da atitude de Davi. Ele não só falou da boca para fora, ele mostrou quem ele é. E ele era um homem no nível de bravura e de coragem 10. Talvez se formos medir nível de bravura aqui, coragem, chega alguns no 5, no 6, mas Davi era número 10. Todos os seus irmãos ele colocou no pé dele. Todos aqueles soldados corajosos, famosos, ele colocou no pé. Um jovenzinho, um mocinho, muito corajoso, porque tem um chamado específico, não é para qualquer um. Não é todo mundo aqui que tenha coragem igual, é diferente. Não é todo mundo que está aqui que vai desenvolver o mesmo papel, não. Uns vão desenvolver papéis diferentes, porque tem chamados específicos. Pastor Aldemar pregou esses dias e falou também de Gideão. E Gideão também é o outro que a gente vai ver, que ele também vai colocar algumas pessoas num nível de um chamado específico. Quando os midianistas se levantaram contra Israel e Deus chamou Gideão, Deus levantou um grande exército para enfrentar os midianitas, não foi? Mas aí Deus falou assim, olha Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. Está cheio. Só que tem 3 classes aqui, no meio dessa multidão, que eu quero separar. Primeiro, são os medrosos, os covardes, os que não são de batalha. Eles estão aí no meio, diz que vão para a batalha, mas estão morrendo de medo. Na hora do vamos ver, eles não vão conseguir. Então, pode avisar e mandar todos os medrosos ir para casa. E foi o que aconteceu. No livro de Juízes vai dizer que ele disse, todos os medrosos, algumas tradições não falam covarde, né? E algumas falam. Eu gosto de usar o covarde. Manda embora. Foi quase a metade do exército embora. Então não adianta ter uma multidão, porque nem todos têm um chamado específico. E existem coisas que Deus vai nos chamar para fazer a sua obra, e que tem que ser aquela pessoa exata. Porque se ele não for aquela pessoa exata, vai dar problema. Como Deus conhece o coração do homem, ele sabe quem é quem. Podemos ser enganados pelo muito falar, pelo oba-oba, mas Deus não é enganado. Deus conhece o coração e Deus sabe quem é quem. Deus colocou Davi como corajoso e ele é. O rei duvidou, mas depois ele provou que ele realmente é corajoso. Agora Gideão está num processo. Vamos escolher 3 classes. Primeira classe, Gideão, manda todo mundo que tem medo embora. Foi uma metade do exército embora. Segunda classe, tem um povo aqui que é indisciplinado. E eu quero que esse indisciplinado também vá embora. Vamos fazer um teste, Gideão? Manda eles beberem água. Aquele que colocar a cabeça e beber a água, manda embora. Mas aquele que pegar água na mão e trazer na sua boca,
Este é o que vai ficar. Aí então Gideão fez, e todo mundo ali com muita sede, não imagino, né? No exército, na batalha, quando viu a água, meteu a cabeça na água e bebeu desesperadamente e esqueceu de vigiar. Quando nós estamos desesperados, nós fazemos coisas sem pensar. Quando nós estamos confusos, nós muitas das vezes damos mais vazão para o nosso coração, para as nossas emoções, sabe? E nos entregamos. Mas quando nós vigiamos, não importa qual situação que estamos, nós vamos com cautela, nós vamos com cuidado. Então a igreja de Jesus é treinada, por isso ouve a palavra de Deus. Nós não ouvimos a palavra de Deus para entrar num ouvido e sair no outro, é para entrar aqui e ficar no coração, e para você aprender. Este é o objetivo dos pregadores da igreja, tá, com as portas abertas para ensinar. Hoje você aprendeu que você tem um chamado na tua vida, e que nem todos têm um chamado específico, mas Deus conhece, talvez aqui em nosso meio tenha pastores, talvez em nosso meio tenha evangelista, talvez em nosso meio um desses jovens aqui, uma das mulheres que muitas das vezes nós, não sei não, mas Deus conhece o teu coração, e Deus sabe quem é você, e Deus vai nos surpreender. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus fala para Gideão, manda esses aí que não vigiaram embora também, eu quero só esses que pegaram a água na mão e trouxe a boca, que vigiaram, que estavam atentos. Então nós podemos ver que tem uma classe específica que Deus vai chamar e Deus vai usar. Por exemplo, nem todo mundo é da oração. Por isso o culto de oração é poucas pessoas que vêm, porque geralmente é aqueles que gostam de orar. E se você precisar de uma oração e de uma intercessora ou intercessor, você não vai pedir para aquele que não ora. Você vai pedir para quem? Para aquele que está acostumado a orar. É ou não é, igreja? A igreja parece que está com sono, está com fome. Se você tiver um problema, você vai pedir oração para quem? Para o que ora ou para o que não ora? Para o que ora. Quando Deus precisar de alguém para fazer uma obra, Ele vai chamar a pessoa certa para fazer aquela obra. Uma pessoa específica. Porque Deus conhece o coração e sabe que Ele vai fazer. Quando Deus escolheu esses 300 homens, olha só que situação. Qual era a estratégia de Deus? Divide os 300 em 3. 100 de um lado, 100 de outro e 100 do outro lado. De madrugada, eles vão começar a gritar e tocar trombeta. Era só isso que Deus pediu para Gideão fazer. Me diga uma coisa, aqueles covardes, se estivesse no meio do exército, você acha que ele teria coragem de madrugada, cercar um exército midianita que era enorme, e lá de madrugada, lá meio longe, tocar uma trombeta e gritar, com um monte de homem com espada, com lança, com escudo, com cavalo? Vai que um daqueles homens lá dá uma doida e consegue ver que é um grito, é um humano, vai lá e mata e acabou com tudo. Você acha que um daqueles covardes teria coragem de fazer isso? Por isso Deus mandou embora, vai embora, porque o que eu tenho é grande e não é para covarde. Repita comigo, o que eu tenho é grande. Diga mais forte, o que eu tenho é grande. Diga mais forte, o que eu tenho é grande. Mais forte, o que eu tenho é grande. E não é para medrosos. Os indisciplinados, aqueles que colocaram a cabeça e beberam água, se eles estivessem no meio, eram corajosos, mas eram indisciplinados. Na hora do vamos ver, na hora que todo mundo gritou, na hora que tocaram o chofar lá, as trombetas e o exército inimigo, talvez um olhar para o outro e, rapaz, não vai dar certo esse negócio não, olha, vamos ficar ligeiro, é melhor a gente ir correr. Mas os 300 tinham coragem o suficiente para estar em volta de um exército enorme, gritar e tocar e não pegar em espada nenhuma e esperar Deus agir no meio do arraial dos midianitas.
que Deus fez? Quando eles ouviram a gritaria, quando eles ouviram a música, o chofar, eles começaram a dizer um para o outro: tem um grande exército vindo contra nós, vamos nos defender. De repente veio uma loucura, Deus colocou uma loucura na mente daquele povo, eles começaram a se ferir, um ao outro. Eles se mataram, de tal forma que não sobrou ninguém. E aqueles que fugiram, Deus mandou os 300 ir atrás e matar. Deus, Ele peleja por nós, pastor Eli, e sempre vai pelejar. Por isso Deus diz para todos nós: eu pelejo por ti, fique em paz. Quando acontecer alguma coisa, acorda, presbítero Paulo, ô glória, dá um glória. Oh, aleluia. Quando eu estou diferente, hein? Vigia comigo. Olha para o irmão e diga: o apóstolo está diferente. Olha aí, diga aí: o apóstolo vai dar boi para ninguém aqui não. Olha aí, diga aí: o apóstolo vai dar boi para ninguém. Fala aí. Os mais antigos não sabem o que é. Vou dar um boi. Qual que seria a linguagem dos jovens de hoje? Dar um boi. Eu nem sei, porque eu sou transformado por Cristo Jesus. Mas o Robertinho, que é só o Jesus na vida dele, ele deve saber. Qual que é, Robertinho, hoje, a linguagem de hoje? De dar um boi. É, você também é mudado, né, varão? Glória a Jesus. Como que é, pastor Elton? Vai dar mole? É. É o Nicolas? Ah, Nicolas. Ah, Nicolas. Então, meus irmãos, o chamado específico é algo sobrenatural. E por que tem um chamado específico? Para a organização da igreja. Por isso Deus o colocou. Para que a igreja seja organizada. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser um apóstolo. Mas Deus usa todos com o seu Espírito Santo. Aqueles que têm um chamado congregacional estão aqui. E são livres para adorar a Deus porque passaram por um processo de mudança e transformação. E aqueles que têm um chamado específico têm que pagar, custe o que custar. Não pode abrir mão do seu chamado específico. Deus te chamou, foi um presente que Ele te deu. E agora, meu irmão, segura. Segura com amor e com carinho e paga o preço que tenha que pagar. Pague o preço que tem que pagar para a glória do Deus eterno. Porque a recompensa é grande para todos nós. Para quem tem um chamado específico e para quem tem um chamado congregacional, existe um preço. E o preço é eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o preço que nós pagamos e vamos receber a nossa recompensa. É isto. Eu não quero morrer e ficar no inferno. Eu não quero morrer, aleluia, e ficar lá, sabe? Não. Eu quero estar no bem bom com o meu Deus, com o meu Pai. O que é desfrutar das coisas desse mundo, das alegrias deste mundo, comparado com aquilo que Deus reservou para todos nós? Deus reservou coisas sobrenaturais em nosso meio. E Deus vai realizar, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem se arrependa, Ele é Deus. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele é Senhor de todas as coisas. E nós estamos aqui como servos do Deus vivo. Aleluia, com uma missão de pregar o Evangelho, de ensinar a igreja, de pagar o preço que tem que pagar. A porta é estreita. Não pense você porque você viu o apóstolo de bermuda, porque o apóstolo torce para um time, ou porque o apóstolo gosta de alguns esportes radicais, que aqui é de qualquer jeito. Não, não é não. Aqui é uma igreja com doutrina bíblica. Aqui é uma igreja que zela pelo amor, que zela pelo perdão, que zela pela misericórdia. E nós não vamos abrir mão disto. A doutrina de Cristo nós vamos zelar, nós vamos pregar, não vamos abrir mão. Podemos abrir mão de uso e costume, que não é doutrina, e podemos abrir mão. Mas as doutrinas do Senhor nós não abrimos mão. Com um chamado específico, Deus usou pessoas e Deus vai continuar usando sobre essa terra. Estamos passando por um processo
de mudança na igreja. Tudo é muito novidade aqui. Hoje agora a igreja está bem pertinho. A gente está pregando aqui, os irmãos estão bem na cara mesmo. Eu consigo agora enxergar tudo. Lá era meio longe, não enxergava direito. Mas agora eu estou vendo tudo. Estou vendo quem está dormindo, estou vendo quem está cochilando. Estou vendo quem está conversando. Estou vendo quem está aqui, estou vendo quem está em outro lugar. O Espírito Santo revela, viu? Revela. É muita mudança. Vamos mudar mais coisas aqui, porque estamos nos adaptando a tudo isso. E os irmãos precisam entender. Quando nós mudamos, é algo do humano, ser humano. Na mudança, muitas pessoas saem da igreja. Não era para sair, mas sai. Qual o motivo? Esperou só mudar para ir embora. E se a gente mudar de novo, mais gente vai sair. Para entender. A hora que nós precisamos de estar junto e unido, tem uns que estão abandonando o barco. É esquisito, é estranho. As pessoas passam por um processo e alguns há um bom tempo na igreja e não conseguem entender. Por isso, há uma necessidade. Essa mensagem que eu trouxe hoje não é um desabafo. Essa mensagem é para que todos saibam. A obra de Deus vai continuar. Ela nunca para. Pode sair um monte daqui de dentro, mas Deus vai continuar usando quem ficar. E vai mandar mais gente. E nós, se trabalharmos, com cada um trabalhando mesmo com o seu chamado, nós vamos encher, transbordar esse lugar. E é assim que funciona. Agora, o que nós temos que entender é que nem tudo é do jeito que a gente quer. Nem tudo é do nosso jeitinho, da nossa maneira. É do jeito de Deus, da maneira do Senhor. Aqui é muito menor do que nós estávamos. Lá era 2 vezes maior do que aqui. Lá nós podia fazer e fizemos festas, aniversário, casamentos, banquetes. Aqui não vai poder fazer isso. Nós vamos ter que nos adaptar a isso agora. E nós precisamos entender que é esse processo que nós estamos passando e que nós temos que ter a consciência do nosso chamado. Quando eu peço aos irmãos, eu não tenho que implorar aos irmãos para ajuda. Os irmãos têm que se colocar à disposição. Porque se um faz só, fica pesado para um só. É ou não é, igreja? É. Não vai mudar. Então precisamos entender que há uma obra aqui neste lugar. E que se todos nós ficarmos na nossa posição, cada um fazendo o seu papel, Deus vai fazer coisa grande em nosso meio. E quando você souber, tal irmão saiu, tal irmão não vai mais, fique em paz. Cada um faz as suas escolhas. Amém? Agora, o que nós precisamos nos cuidar é rever as nossas mensagens, o que nós temos feito de coisas boas e ruins. Porque se alguém sai da igreja porque a palavra já não é boa, porque estamos pregando heresia, então peraí, calma aí. Pergunto para os irmãos aqui que estão aqui. Tem mensagens heréticas nesse lugar? Tem mensagens aqui que nós estamos pregando que é uma heresia? Fala, igreja. Não. Então, graças a Deus, não é este o problema. Se fosse este o problema, então vamos rever. Porque nós não podemos admitir pregar mensagem herética no púlpito do Senhor. Temos que pregar a palavra de Deus como ela é.
qual que é o motivo? Precisamos entender onde estamos errando, para que não aconteça mais. Mas se nós estamos fazendo tudo certinho, então tudo bem, cada um escolhe o que quer. Mas quando o irmão ouvir e saber, fique em paz, faça a sua parte. Olha para o irmão e diga, faça a sua parte. E diga para ele, não saia da igreja não. Amém? Não vai embora não, fica aqui com a gente. Você pode estar magoado com alguma coisa. Quem disse que às vezes as coisas, tudo acontece bonitinho? Às vezes temos relações que dá problema. E agora é a hora de perdoar. Não é a hora de ficar chateado e ir embora. Não é a hora de... Vai para onde? Vai para um lugar e vai levar o seu coração amargurado para lá. Teve algum problema com o irmão? Olha nos olhos e conversa e resolve. Pronto, acabou. Agora, saiba de uma coisa. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. Nós temos um chamado. E nós vamos fazer o quê? Vamos zelar pela palavra de Deus. Para fazer as coisas certas. Não é certo perdoar as pessoas? É. Porque quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, o que ele disse para aqueles homens? Sabe por que Moisés fez a carta de divórcio? Pela dureza dos seus corações. Porque vocês é olho por olho, dente por dente. Pisou na bola, vocês pagam com a mesma moeda. Mas eu, Jesus Cristo, vim aqui para mudar a vida e transformar a vida de vocês. Não será mais olho por olho, dente por dente. Será agora tudo no amor, no perdão, na misericórdia, na amizade. É isso que tem que ser. Não pode ir para outro caminho. Está com algum problema, está acontecendo alguma coisa, vamos conversar, vamos resolver. Vamos nos acertar, porque isto é a igreja de Jesus. É a igreja que olha nos olhos, é a igreja que pede perdão, é a igreja que acerta. É a igreja que às vezes passa vergonha. Eu já passei vergonha em reuniões que me acusaram. E se eu não tivesse força e não fosse homem de oração, eu não estaria aqui, neste púlpito. Porque fui acusado de ser ladrão, está roubando a igreja. E Deus conhece o meu coração e a minha vida. Ela é exposta para todo mundo ver. A minha casa, o meu carro, o meu jeito. Eu poderia naquela reunião agredir a pessoa. Poderia sair na mão com aquela pessoa. E espantar todo mundo. Mas não, engoli. Porque é isso que o líder faz, ele engole. Mesmo ele estando certo, ele engole. Ele sofre, ele chora, mas no final, Deus trata ele de uma forma bem especial. E ele continua de pé, pregando o Evangelho de Jesus. Quantas vezes o inimigo quis me dar rasteira, mas eu estou aqui de pé, para a glória de Deus. Quem tem um chamado específico tem que entender que é assim que funciona, nunca vai ser do nosso jeito. Tem todo um tratamento de Deus, tem todo um jeito. Mas o que nós precisamos fazer é zelar pela doutrina de Cristo Jesus. O certo é o certo. Por isso nós precisamos lutar, sermos disciplinados para perdoar. Dizem que liberar perdão não é para qualquer um. Eu digo que é só para a igreja. Realmente não é para qualquer pessoa, mas para a igreja é. Se você está com a mente de que não é bem assim, você está enganado. Toma cuidado que você pode estar desviando da palavra. Porque o crente, o servo do Senhor, ele tem que perdoar. Tentaram uma vez contra a minha filha, na igreja. Abusar da minha filha na igreja. E nós descobrimos. E eu olhei nos olhos da pessoa e disse, eu te perdoo. E não falei da boca para fora. Convivemos com a pessoa, ela aprendeu, e hoje ela diz para todo mundo, aprendi a ser perdoado e amar através da vida do apóstolo. Porque quando aconteceu com ele, foi ele que me ensinou. Então, pregar aqui em cima o Evangelho de Deus e falar da boca para fora é uma coisa. Agora, falar e viver não é para qualquer um.
Não leve essa mensagem como uma exortação, e ao mesmo tempo leve. Aqui eu disse alguns domingos atrás que nós temos que equilibrar. Aqui tem crentes, tem homens de Deus, crente antigo, mas tem novos convertidos também. Então, o novo convertido, quem está entrando para a igreja agora, a igreja funciona assim. Se você quer um Deus para mudar a tua vida, é aqui neste lugar. Para te ensinar é aqui neste lugar. Mas também a palavra de Deus vai te ensinar, vai te mostrar o caminho. E às vezes vai ser doloroso, mas você vai aprender. Porque essa é a vontade do Senhor. É de ter uma igreja firme, uma igreja forte, para poder ensinar na hora que tem que ser ensinado. Uma igreja que vai viver a palavra de Deus, porque nós seremos desafiados pelo inimigo, por parente, por amigo, por pessoa. E vai ser a hora que nós vamos mostrar quem nós somos. Não adianta falar da boca para fora. Nós temos que viver a palavra de Deus, que às vezes vai ser pouco doloroso, mas temos que viver. Quando Deus disse para Gideão, mande todos os medrosos embora. Ele mandou. Talvez ele disse, meu Deus, agora o exército estava tão grande, agora não sei se eu vou conseguir. Mas ele confiava em Deus. Quando Deus disse, manda esse povo embora, ele disse, meu Deus, ficar 300 homens para enfrentar um exército numeroso de medianitas. Mas ele confiava em Deus. Se Deus está mandando, eu vou fazer. Eu quero que você faça isso em nome de Jesus. Se nós estamos pregando a palavra de Deus para você, faça isso que a palavra de Deus está te mandando. Perdoe. Não tenha medo de perdoar. Ame. Não tenha medo de amar. Viva o evangelho de Jesus verdadeiro. Esse é o preço que a igreja tem que pagar. Repita, este é o preço que a igreja de Jesus tem que pagar. E é por esse preço que nós pagamos, é que nós seremos recompensados pelo um dia, pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Deixa eu explicar rápido aqui para quem não conhece. Há uma promessa de Deus na Bíblia Sagrada para a igreja de Jesus, que um dia ele virá para arrebatar, arrancar a igreja da terra, e a Bíblia diz que nós encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Seremos arrancados dessa terra, não passaremos pela morte, não passaremos, nós seremos tirados pela mão forte do Senhor. Como será isso? Não sabemos o dia, não sabemos a hora. A promessa de Deus é que Ele virá nos arrebatar. A igreja estará na terra, como aqui nós estamos. Uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja séria, que não brinca, que paga o preço da santidade, da oração, de obedecer toda a doutrina de Cristo. É essa que vai ser salva. É essa que será arrebatada. Não é uma igreja de brincadeira. Não é aquele que vem porque o avô está mandando vir, porque o pai está trazendo, não. Me lembro quando o Gil, no meu aniversário, ele disse que ele é um homem honroso, orgulhoso no bom sentido, de ver os seus filhos envolvidos na casa do Senhor. E eu digo mesmo, quando vejo o Mateus tocando, quando vejo o Mateus vindo todo dia me ajudar aqui, mesmo trabalhando, quando vejo a Priscila envolvida com as coisas de Deus, eu sinto uma alegria muito grande. O meu papel eu cumpri. Eles não estão aqui porque eu obrigo, não, eles estão aqui de livre e espontânea vontade. Mateus tem 20 e poucos anos, ele pode escolher o que ele quer da vida, assim como a Priscila, mas estão aqui servindo a Deus. E tenho certeza que quando eu partir, e a minha esposa, Sandra, partir, eles vão continuar fiel ao Senhor. E é isso que eu gostaria que todos vocês fizessem. Pague o preço que tenha que pagar, porque a recompensa é muito grande. As pessoas estudam, se formam para ter um bom salário. Uns estão atrás de um bom salário. Alguns estudam porque é pelo amor. Ele teve um sonho e ele sempre quis se formar nisto. Mas vai para a faculdade, todos os dias. Senta. Fica vendo os professores dando aula. Se reúne com o pessoal da classe. Vai fazer grupos para você ver o quanto é bom.
Fica 5 anos na faculdade, sentado e olhando para professor, dando aula. Professor te criticando, apontando, te expondo, te perseguindo. Você não querendo entrar no esquema, mas tem todo um sistema para te colocar no esquema, mas você é servo do Senhor, você não entra de jeito nenhum. Te prejudicam, levantam, tantas situações acontecem, mas você paga o preço que tem que pagar. No final, muitos conseguem trabalhar na sua profissão, conseguem ter um bom salário, conseguem mudar a sua vida, conseguem ter um carro bom, uma casa boa, conseguem viajar, e aí você olha, puxa vida, olha como Deus fez na vida dele. Ele teve que pagar um preço muito grande. Só Deus sabe o que ele e que ela pagou para hoje ter um bom salário. Quer servir a Deus, quer ter uma recompensa de um dia morar com Deus na eternidade? Olha para o irmão e diga, pague o preço que tenha que pagar. A ordem é perdoar? Eu vou perdoar. A ordem é amar? Eu vou amar. A irmã presbítera Simone, a mensagem, a leitura, da abertura do culto, Deus ele quer mais aqueles que obedecem do que aqueles que vão sacrificar. Venha e obedeça ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui hoje, nessa noite, termina a minha mensagem aqui, que gostaria de aceitar a